Reflexão de hoje, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, está escrito: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aqui o Senhor estabelece uma verdade, que é aquele que em seu coração se propõe a servir a Cristo Jesus, deve servi-lo, não do seu jeito, mas do jeito de Cristo Jesus. Não segundo as suas próprias regras, mas segundo as regras de Cristo Jesus. Deve seguir a Cristo não conforme a sua concepção de serviço, mas segundo a concepção de serviço de Cristo Jesus. O serviço a Cristo deve vir acompanhado de um coração disposto e aplicado em segui-lo conforme as suas orientações, conforme os seus ensinamentos, conforme ele assim determina. Em Mateus 16, 24, e o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer me servir, como disse João, ou melhor, quem me serve precisa seguir-me. E como é que eu sigo a Cristo? Eu não sigo a Cristo da forma que eu entendo que devo segui-lo. Eu não sigo a Cristo de acordo com o que diz a religião. Eu devo seguir a Cristo de acordo com aquilo que ele disse. Eu devo seguir a Cristo da forma e padrão que ele estabeleceu. Qual foi o padrão que ele estabeleceu? Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos encontrar ainda em Marcos, capítulo 8, verso 35 e 36, falando acerca de como é que devemos seguir a Cristo, porque para poder servi-lo da forma como ele deseja e da forma como ele se agrada, é necessário seguirmos a ele. E ele aqui estabelece como devemos segui-lo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Em Marcos 8, 35 e 36, está escrito: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Não devo seguir a Cristo tentando me manter agarrado, apegado à minha própria vida. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Porque seguir a Cristo leva-nos a servi-lo. E seguir a Cristo conforme a vontade de Cristo nos proporciona a salvação. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Não há vantagem em ganhar o mundo inteiro, em se apegar à própria vida, aos seus próprios desejos e vontades, sonhos e objetivos, deixando Cristo de lado, ganhar o mundo inteiro, sucesso, fama, e ao final de tudo isso perder a vida. O Evangelho nos propõe perder a própria vida por amor a Cristo e as boas novas, a fim de que a gente venha ganhar a verdadeira vida, a vida sem fim, a vida eterna que Cristo nos oferece. E aí Jesus também estabelece um padrão de como deve ser esse serviço para aqueles que seguem Cristo nessas condições. Nas condições de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não se apegar à própria vida, a ponto de amar a vida mais do que a de Cristo. E aí, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 3 e 5, Jesus vai falar o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Preste atenção. Jesus, nesses elementos, toalha. Depois disso, verso 5, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os
com a toalha que estava em sua cintura. No verso 12 ao 15, quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros. Eu dei o exemplo para vocês. Façam como lhes fiz. Quem me serve precisa seguir-me, e servir a Cristo da forma como ele estabeleceu, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, não se apegando à sua própria vida, isso implicará em uma atitude de humildade. Existem dois elementos necessários para servirmos a Cristo, simbolizados na toalha e na bacia, e representados pela atitude de se inclinar para lavar os pés dos discípulos. Jesus, sendo o mestre, o Senhor dos senhores. E ele conclui esta passagem dizendo: olha, eu lhes dei o exemplo, façam da forma como eu lhes fiz. Devemos estar atentos aos exemplos de Jesus, porque é nos exemplos de Jesus que a gente aprende a servir a Ele com qualidade. É observando e buscando aplicar os exemplos de Jesus em nossa vida que a gente é moldado como servos. E como servos que servem, ou melhor, que serve a Cristo e a sua igreja da forma que lhe apraz, da forma que lhe dá prazer, que lhe proporciona alegria. O serviço, ele é aceitável, ele é aprovado quando o padrão estabelecido por Cristo é aplicado por nós. Nesse padrão existe um elemento muito importante que é o da virtude. Mateus 23, 11 e 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Filipenses 2, 1, 3, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar de Cristo, o mesmo amor de Cristo, um só Espírito e uma só atitude, atitude de humildade. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos. Que a humildade seja a marca do nosso serviço a Cristo, e que servir a Cristo seja a consequência de quem negou a si mesmo, tomou a sua cruz, desapegou da própria vida e se apegou à vida de Cristo. Que Deus nos abençoe.